Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o canal dá continuidade ao estudo de vetores. Essa aula tem por objetivo principal justificar para você o porquê de nós termos iniciado o estudo sobre vetores. Existem grandezas em física que exigem a necessidade de um vetor para que fiquem plenamente definidas. É essencialmente essa a nossa abordagem de hoje, ok? Sem mais delongas, caímos dentro, aula de hoje, vetores no tocante grandezas físicas. Vem comigo, gente. Turma, a primeira coisa que você precisa entender sobre essa aula é o que é uma grandeza. Primeiramente, saiba que uma grandeza é tudo aquilo que expresse quantidade. Logo, quando você observa o seu universo ao redor, você olha, o seu cotidiano, existem coisas ao seu redor que expressam quantidade. Tudo que expressa quantidade é uma grandeza. Só que dito isso, um monte de coisa cai nesse contexto. Por exemplo, o amor é uma grandeza. Saudade, tristeza, tudo isso é grandeza. Só que a nossa aula, o nosso estudo aqui, vai se preocupar com um tipo específico de grandeza, as quais nós chamamos de grandezas físicas, porque elas expressam quantidade e você pode mensurá-las, você pode associar um número a elas. E aí, nesse tocante, diante dessa definição, o amor está excluído de uma grandeza física, porque você não pode atribuir um valor ao sentimento amor. Você não pode dizer que ama o seu atual namorado 1,5 milhão e o antigo 500 mil, e por isso você trocou. Concordamos, isso não é amor, é conta bancária, né? Então, o nosso mérito aqui é trabalhar com um tipo de coisa que você consegue expressar quantidade, você consegue associar uma quantidade, portanto, uma grandeza, e associar um número a ela. Nesse mérito, o tempo é uma grandeza, porque eu consigo entender que ele expressa uma quantidade e consigo associar um número a ele. Velocidade é uma grandeza, eu consigo quantificar e ainda associar um número bonitão a ele, ok? Isso é a primeira coisa dessa aula, é entender o que você está estudando nela. Turma, então, só registrando, uma grandeza física é aquela que expressa a quantidade e que você pode associar um número a ela. Delimitada, então, a nossa aula, nós vamos trabalhar, então, com as grandezas físicas, aquelas que você entende que tem quantidade, que expressam quantidade, que podem ser medidas. Eu preciso que você entenda que ainda assim, você nesta aula estará trabalhando com um grupo específico de grandezas físicas. Essas grandezas que nós vamos trabalhar nessa aula são aquelas que vêm acompanhadas de uma unidade. Mas já é importante que você entenda, vale aqui o registro, que existem grandezas em física que eu não vou mencionar nessa aula com você, que expressam quantidade, que você pode medir, mas que elas não vêm acompanhadas de uma unidade. Você as chama de adimensionais. Ao longo do curso, você perceberá que existem algumas grandezas na física que não possuem unidade. Nessa aula, vale o registro, nós vamos trabalhar apenas com aquelas que possuem unidade. Diante disso, as que possuem unidade, você pode dividir em 2 grandes grupos. Acompanha só comigo, gente. Você pode dividir elas ou em escalares ou em vetoriais. Turma, o que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que fica plenamente definida através de um número, de um módulo, de um valor acompanhada de sua unidade. E vou citar como exemplo para você aqui temperatura. Gente, quando eu pergunto para você qual é a sua temperatura corpórea, você vai lá e pega um termômetro e afere, verifica a sua temperatura corpórea, você vai me dizer um número que está em torno aí dos seus 36 graus Celsius, por exemplo, né? Uma unidade aí de temperatura. Você me falou um número só, e esse número traduz para mim que você está me dizendo que o estado de agitação térmica dos seus átomos está nessa ordem de 36 graus Celsius. Temperatura é isso. Ela mede a agitação térmica dos seus átomos. Quanto mais elevada é a temperatura, mais agitados estão esses átomos.
Você me falou um número e com um número só eu entendi tudo isso. Por isso ela é uma grandeza escalar. Ela precisa apenas de um número para ficar plenamente definida. Ela se opõe a um outro tipo de grandeza, que nós vamos chamar de vetorial. Por exemplo, gente, vamos imaginar que eu dissesse para você aqui, nesse momento, no estúdio agora, que eu fosse dar um passo. Você entende que esse número 1 é insuficiente? Você vai dar um passo para onde, William? Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda? Eu preciso muito mais do que um número indicar uma orientação. Esse tipo de grandeza não é escalar, se a chama de, vem comigo, vetorial. Ela exige um vetor para que fique plenamente definida, claro, acompanhada de uma unidade. Eu vou citar como exemplo para você aqui a grandeza força. Logo, gente, para a grandeza força ser plenamente definida, para eu representar a atuação de uma força, um número só é insuficiente. Eu preciso usar um rigor vetorial, eu preciso representar a atuação de uma força através de um vetor. Ele tem que ter um valor acompanhado de sua unidade e uma orientação, sua direção e seu sentido. E é basicamente essa a ideia da nossa aula. É você perceber que em física tem coisas que expressam quantidade, que eu consigo mensurar e que não precisam de um vetor para ficar plenamente definidas, e há coisas, há grandezas que não, elas exigem a necessidade de um vetor. Por exemplo, a grandeza tempo. Será que tempo é vetorial ou escalar? Gente, uma boa dica, mas eu vou ser honesto com você, nem sempre vai funcionar, é você perguntar para a grandeza para que lado. Tipo, que horas são? Para que lado? Você entende que é uma pergunta boba, né? Se não faz sentido você perguntar para que lado para uma grandeza, é porque ela despreza a necessidade de um vetor. Que horas são? Para que lado? Não existe. Você vai me dizer aí 2 horas da tarde, 10 horas da noite, você me fala simplesmente um número. Por isso o tempo é uma grandeza escalar. Vamos registrar isso? Ó, tempo é uma grandeza escalar. Vamos fazer um outro teste? Vou pegar aqui a grandeza velocidade, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, eu estou num carro indo a 100 km por hora. Aí você me pergunta para que lado? Consegue perceber que dessa vez a pergunta para que lado faz sentido? Eu estou num carro a 100 por hora indo para frente. Eu estou num carro a 100 por hora indo para o sul. Você entende? A resposta para o para que lado agora, ela faz sentido. Isso é um grande indicativo, é uma boa dica para deixar você seguro e garantir que velocidade é uma grandeza vetorial. Tem apenas 2 ressalvas a serem feitas. Número 1, nem toda velocidade é vetorial. Mas você não vai errar isso, tá? Porque a velocidade que não é vetorial, ela se chama escalar média. Gente, se a grandeza se chama velocidade escalar média, é porque ela é escalar. Nós vamos discutir ela daqui a 2 aulas, fique tranquilo, eu te mostro o porquê dela ser escalar. Ressalva 2, nem sempre fazer a pergunta para que lado vai ajudar. Tem grandezas que deixam você na dúvida. Logo, gente, para você ter uma boa compreensão da natureza da grandeza, não tem outro jeito. É você assistir uma aula de cada grandeza especificamente. Logo, sempre se pergunte se aquela aula que você está tendo é de uma grandeza escalar ou vetorial. Porque sendo ela escalar, você está indo atrás apenas de um número. Mas se ela é vetorial, eu tenho um número, uma direção e um sentido a ser ali encontrado. Tá bom? Então eu vou registrar aqui para você como velocidade sendo vetorial e nós vamos resolver na sequência o exercício, tá bom? Vem comigo então, olha só, gente. Então estou marcando para você aqui velocidade como sendo vetorial, gente. E vamos na sequência já fazer um exercício juntos. O nosso exemplo nos fala o seguinte: assinale a alternativa onde estão listadas apenas grandezas escalares. Gente, você quer apenas grandezas escalares. Turma, na primeira alternativa,
Tempo e força. Força você acabou de ver comigo, que é vetorial, tá fora. Alternativa B, temperatura e velocidade. Temperatura está dentro, mas velocidade você acabou de ver que é vetorial. Alternativa C, tempo e energia, que é a nossa resposta. Moçada, você não teve uma aula sobre energia ainda comigo, você teve um leve comentário feito com o Prof. Coelho aí numa aula passada, mas no futuro nós vamos ter uma aula especificamente só sobre energia. Você vai perceber que existem diversas formas de energia. Energia ligada à velocidade, cinética, energia que eu posso armazenar, potencial ou gravitacional, ou potencial elástica, ou potencial elétrica. Guarde uma frase importantíssima. Todas as formas de energia são escalares. Anotou aí? Todas as formas de energia são escalares. Ao longo do curso, das aulas, nós vamos ver em cada situação o porquê de fato, o que garante que de fato ela continua sendo escalar em diversos contextos. Mas você pode ficar tranquilo. Falou energia, toda forma de energia vai ser escalar. A nossa resposta é a alternativa C, tá bom? Até porque a alternativa D fala para nós ali em força e velocidade, e tanto força quanto velocidade são grandezas vetoriais. Fechou, gente? Fechou, gente? Com isso, a gente finaliza mais uma aula do canal Física 10. Essa aula teve como principal objetivo justificar o porquê de nós estarmos adentrando ao estudo dos vetores. A justificativa essencial é que existem as grandezas vetoriais. Nossa próxima aula é importantíssima para você. Você vai aprender a operar com vetores, somar vetores, subtrair vetores e na aula seguinte decompor vetor. Não tem como você entender física sem conhecer essas propriedades vetoriais, tá? Então não perde, importantíssima mesmo, tá bom? De resto, muito obrigado pela parceria, pelos elogios, pelas sugestões, pelas críticas construtivas que você nos faz. É sempre muito importante e muito prazeroso entender e saber que a gente pode contar com você, tá bom? De resto, que Deus te abençoe, uma excelente semana para você e até semana que vem. Valeu, gente! Até mais.